Olá, criançada! Bem-vindos a mais um conto infantil da Igreja Batista de Cachoeirinha. Esse final de semana acontece na igreja o Missões e Eu. É uma programação totalmente voltada para missões. E as crianças não poderiam ficar de fora, então preparamos uma programação especial para vocês. Vamos ter música, vamos ter momento missionário e uma história muito legal contada pela tia Esté sobre o missionário George Miller. Para iniciarmos, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Marcos 13 e 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Agora vamos para a oração. Querido Deus, graças a Ti por mais um dia, esse sagrado dia que estamos aqui. Abençoe minha igreja, abençoe os irmãos da igreja, em especial os missionários, para que eles levantem a palavra para aqueles que não possam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Isabel, vamos falar do amor de Deus para todas as crianças em todo lugar da terra. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor, porque Ele me amou. Quero a todos falar, anunciar e viver, pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor, porque Ele me amou. Quero a todos falar, anunciar e viver, pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. La, la,
missionáriozinho. Ei, você, meu vizinho, você que vive pertinho de mim. Ei, você, amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Olha pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é bom, é muito bom ter Jesus. Na, na, ei, ei, ei. Na, na, ei, ei, ei. Ei, você lá de longe, você que vive distante de mim. Ei, você, amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Ei, você lá de longe, você que vive distante de mim. Ei, você, amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é muito bom ter Jesus. É bom, é muito bom ter Jesus. Na, na, ei, ei, ei. Na, na, ei, ei, ei. Na, na, ei, ei, ei. Olá, crianças! Olá, irmãos! Hoje nós estamos iniciando as conferências do Missões e Eu, com o tema O Compromisso Continua. E eu estou aqui para fazer duas coisas. Primeiro, eu estarei ensinando as crianças a acessarem o site novo da IBC. Isso mesmo, o irmão Otiniel e a irmã Silvana, eles desenvolveram um site para a nossa igreja e está muito bonito. E a cada semana eles estarão fazendo melhorias. E hoje eu estarei ensinando a acessar o site da igreja e eu estarei mostrando para vocês, crianças, os nossos parceiros missionários. Você conhece todos os parceiros missionários que a nossa igreja apoia? Ainda não? Então hoje eu estarei ensinando para vocês como acessar o site para vocês conhecerem cada missionário. Acompanhem o vídeo. Aqui em cima você vai digitar o endereço do site da igreja, que é ibcachoeirinha.org.br. Você vai digitar isso, vai apertar o Enter e vai esperar carregar a página da igreja. ibcachoeirinha.org.br. Esse aqui já é o site principal da nossa igreja, ó. Que bonito, hein? Aqui em cima nós temos várias abas, a página principal, a igreja, missões, ministérios, estudos e também o contato da igreja. Mas como hoje nós estamos falando de missões, nós vamos ensinar para vocês a conhecer os nossos missionários parceiros, que é aqui na aba de missões. Quando você passa a mãozinha em cima de missões, você já vai encontrar missionários parceiros, informações e notícias e promessa de fé. Vou clicar aqui em missionários parceiros para nós conhecermos os nossos missionários. A página vai carregar. Aqui embaixo nós já temos os missionários parceiros da nossa igreja. Ó. O irmão Elias, a irmã Lenita, a irmã Elisângela, o irmão Genuan, que inclusive é o pastor que estará pregando esse final de semana na nossa igreja, a sua esposa, a irmã Aline, missionário Ronaldo e Thalita, pastor Eliezer e Girlene, Marlon e Rosiane, pastor Sérgio e irmã Simone, Rodrigo e Josi, Eula Muniz, irmão Gervaldo, missionária Marta, missionário Osmar e a irmã Antônia Rodrigues, o irmão Raimundo Ângelo, o irmão Severino Amaral e a sua esposa, a irmã Maria. Inclusive vamos orar por eles, que eles estão doentes. A irmã Rose Serpe, que logo após nós estaremos vendo um vídeo dela. O irmão Edilson e a irmã Isaíra, pastor Lorival, a irmã Cíntia e também o irmão José e a irmã Lília e a sua filhinha. Então, quando você
clica em missões, missionários parceiros, você encontra cada um deles. E quando você passa o mouse por cima de cada um, mostra o campo de atuação dos missionários. São Gabriel da Cachoeira, irmão Marlon e a irmã Rosiane, irmão Eliezer, Venezuela. E você pode clicar aqui em Saiba Mais para saber mais sobre o missionário parceiro. Então, crianças e irmãos, esse é o site da nossa igreja, muito legal. E eu desafio vocês a conhecerem a cada missionário parceiro da nossa igreja. Até a próxima, crianças. Tchau! Então, eu trabalho com mulheres nas igrejas. Eu dou aula de segunda-feira à noite, de terça-feira à tarde numa igreja, de quarta-feira à tarde em outra igreja. Às vezes eu vou num orfanato com crianças e às vezes também, quando posso, quando tenho permissão, eu vou num lar de idosos e vou dar aula para as velhinhas também. Então, esse é meu trabalho missionário, foi isso que o Senhor me chamou. Sou muito grata a Deus por isso. Sou muito grata à Igreja Cachoeirinha por todo esse tempo de oração e sustento financeiro. Sou muito grata a vocês, porque eu sei que vocês têm esse tempo de oração por mim, por minha família. Eu tenho 2 filhos, o Abner, ele tem 32 anos, e a Júlia tem 31. E os 2 já são formados e trabalham, têm a vida deles, mas ainda não casaram, nenhum dos 2. Então, orem por eles também. E eu queria pedir para vocês que vocês orassem, em particular esse ano, pela Covid. Eu sei que todo mundo está orando, né? Lógico. Mas eu tenho muitas alunas doentes, por isso, há um mês atrás, uma das nossas alunas faleceu, me deixou muito triste. Ela ouviu muito nós falarmos de Jesus para ela, e eu não sei como é o coração dela. Então, eu queria que vocês orassem pelas alunas. Tudo bem? Estamos na Semana Missionária da nossa igreja, uma conferência para falar de missões. E domingo passado, o nosso pastor disse pra gente que a gente pode contribuir com missões em 3 passos. Lembra? Prestou atenção no culto? Pois é, eu aprendi. E aí, eu criei uma estratégia aqui para ajudar as crianças a contribuírem com missões. E eu vou explicar hoje a primeira coisa que a gente tem que fazer por missões, tá bom? Então, o primeiro passo é orar. Orar é importante, né, Tia Glau? É, Hugo, orar é muito importante. Que bom que você tá lembrando de orar. E orar pelo quê, Hugo? Boa pergunta! Orar, a gente tem que orar por algumas coisinhas. E para lembrar, eu criei 4 S's. 4 S's, Hugo? Isso, 4 S. Então, qual o primeiro S? Primeiro S, saúde. Nossos missionários precisam ter saúde para falar de Jesus onde eles estiverem. Então, se eles estiverem dodóis, fica difícil. Não dá para ficar pregando. Então, orem pela saúde dos nossos missionários. E o segundo S, Hugo? Muito bom esse S. Sabedoria. Sabedoria é importante porque nenhum missionário pode dar um passo à frente sem pedir de Deus orientação.
Então, é preciso sabedoria para entender qual a melhor forma de pregar o evangelho para cada povo e nação. Muito importante mesmo, Hugo. E o terceiro S? Esse é muito importante também. O terceiro S é sustento. É muito importante orar pelo sustento dos nossos missionários, para que nada falte. Orar para que eles tenham alimento, para que eles tenham roupa, para que eles tenham todo o recurso que é necessário para continuar pregando o evangelho onde eles estiverem. Orem pelo sustento dos nossos missionários. E o quarto S, Hugo? Esse foi Jesus que ensinou também a pedir. É para orar por servos, mais trabalhadores para a seara, para os campos que já estão ficando brancos. Vamos orar por mais servos. Quem sabe não seja você, criança, um novo servo que vai pregar em outros lugares, como missionário. Legal, né? Então, lembra aí, ora por saúde, sabedoria, sustento e por mais servos. Certo, crianças? Na próxima, eu vou explicar o segundo passo para contribuir com missões. Até mais! Olá, crianças e adultos também que estão nos assistindo, né? Você já fez algo errado e desobedeceu a seu pai ou a sua mãe? Nós fazemos coisas erradas, né? Primeiro nós pecamos contra Deus e acabamos magoando as pessoas que nós amamos como os nossos pais. Com certeza, com isso, seu pai e sua mãe devem ter ficado muito tristes e chateados com a situação, né? Sabe, crianças, tinha um jovem alemão de nome George Miller. E esse jovem, ele gostava de fazer coisas erradas. Ele gostava de desafiar o seu pai. Sabe, certa vez o seu pai ficou muito furioso com ele. Muito furioso mesmo. Sabe por quê? Porque George passou 30 dias presos. Isso mesmo. George foi preso. E sabe por quê? Porque ele saiu de uma pousada e ele não queria pagar a conta. É como se a gente fosse num restaurante, comesse e dissesse, não, agora eu não vou pagar não. Ou então fosse ao supermercado, pegasse as coisas e decidisse não pagar. É como se fosse um roubo. E por causa disso, George ficou preso. Ele só saiu depois que o seu pai pagou a fiança. Mas sabe, crianças, ele não reconhecia que ele estava errado. Ele achava que ele estava certo e quem estava errado era o seu pai. Você acredita que ele ainda chegou com seu pai e ainda reclamou? Pai, escuta aqui, por que o senhor não foi logo pagar a fiança e me tirar da prisão? Crianças, era isso que ele fazia. George, ele estava cego. O pecado, ele nos cega. O pecado, ele não faz separação entre nós e Deus. O pecado é uma desobediência a Deus. E, consequentemente, quando nós pecamos, nós acabamos por atingir também as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão no nosso redor. E era isso que George fazia. E ele não conseguia enxergar que aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava pensando, falando, ouvindo, fazia com que ele desobedecesse a Deus. Sabe, crianças, George foi estudar numa universidade, numa outra cidade. Ele foi estudar para ele se tornar um homem importante, um ministro de Estado alemão, como seu pai queria. Para ele ganhar o quê? Muito dinheiro. Para ele ter muito dinheiro para sustentar a sua família. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, George não ia para aula. E muitas noites, sabe o que ele fazia? Ele ia para os bares. Isso mesmo. Ele ia para os bares. Para quê?
para ele se divertir. Ele achava que ele estava só curtindo a sua vida, aproveitando a sua juventude. Sabe, crianças, George fazia tantas coisas erradas que nem os próprios amigos escapavam das travessuras dele. Ele enganava os próprios amigos, sim, aqueles amigos que estavam lá no bar com ele. Um belo dia, George foi convidado para participar de uma reunião de oração. Ele aceitou o convite. Sim, ele aceitou o convite. Mas sabe qual era a intenção dele? Não era de orar, não. A intenção dele é dele ir lá para ele zombar das pessoas e bagunçar com os amigos dele que ele conhecia, que frequentava aquela reunião. Mas ao chegar lá, Jorge ficou muito surpreso. Ele foi apresentado para todo o grupo, as pessoas receberam ele muito bem. E ele ficou mais surpreso ainda quando ele viu um homem ajoelhando-se e orando ao Senhor. Sabe, aquela oração era muito diferente do que George estava acostumado a fazer. Aquela oração não era memorizada, não era aquela oração repetitiva, não. Aquele homem, ele conversava com Deus como seu amigo. Ele mostrava respeito e dependência de Deus. George já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que Jesus havia morrido na cruz para perdoar os seus pecados. Ele já tinha ouvido falar que ele precisava de Jesus. Mas aquele momento estava sendo muito especial. E aquele momento ficou gravado em seu coração e na sua mente. Aquilo ali ficou tanto na sua mente que ao chegar em casa, ele entrou em seu quarto, ele ajoelhou e ele orou ao Senhor. Sabe, crianças, George reconheceu a sua situação de pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador, estava fazendo tudo o contrário do que a palavra de Deus ensinava. Ele reconheceu que Jesus morreu na cruz por ele, como nos diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, Jesus morreu na cruz por George Miller. Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por mim. E sabe, George Miller reconheceu que Jesus morreu na cruz por todos os seus pecados. Aqueles pecados que ele já havia cometido e aqueles que ele ainda iria cometer. Agora, ele sabia que ele era amigo de Deus, que não havia mais separação entre ele e Deus. George Miller então tomou uma decisão muito importante. Ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu não viver mais naquela vida desgarrada, de andar em bares, em bebedice, enganando as pessoas. Não. Agora ele seria um homem, segundo a palavra de Deus ensinava. E mais, ele decidiu que agora ele não ia mais ser um ministro de Estado alemão, mas ele iria ser um missionário, uma pessoa que iria pregar o evangelho aonde Deus o enviasse. Ah, crianças, essa não foi uma decisão fácil, não. E ele tinha uma missão ainda mais difícil pela frente. Sabe qual era? A de falar para o seu pai. Sim, porque era o sonho do pai de Jorge que ele, o quê? Que ele fosse um ministro de Estado alemão, que ele fosse um homem importante. E o pai de George não ficou nada contente com a decisão dele. Ah, ele ficou muito chateado. George ainda tentou explicar: pai, eu recebi um chamado de Deus.
Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora eu não vivo mais naquela vida desgarrada. Agora eu sou um servo de Deus e Deus tem um chamado para mim. Ele me chamou para ser um missionário. Mas nada disso mudou o posicionamento de seu pai. Agora George não tinha mais o apoio do seu pai. Agora George não ia ter mais o sustento do seu pai. Seu pai não ia mais apoiá-lo nas coisas que ele estava fazendo. Sabe, crianças, obedecer a Deus exige esforço e sacrifício. Muitas vezes, por servir ao Senhor, nós perdemos nossos amigos. Muitas vezes, as pessoas até deixam de falar conosco porque nós servimos a Deus. Mas sabe de uma coisa? Apesar de ter sido abandonado por seu pai, George sabia que Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos diz em Hebreus 13, 15b, que Deus nunca nos deixará, que Ele nunca, jamais nos abandonará. E George sabia disso. George não tinha mais o apoio do seu pai. George não tinha mais o sustento. George poderia até passar necessidades. E agora, como é que ele iria se preparar para ser um missionário, já que ele não tinha dinheiro? Sabe, George pode até ter se preocupado com essa situação. Mas ele fez uma coisa que ele sempre fazia. Ele orou ao Senhor. Ele colocou todas essas ansiedades, todas essas angústias, todas essas preocupações diante de Deus. Ele sabia que Deus o havia chamado e que Deus tinha um trabalho especial para ele. Ele confiava que Deus iria fortalecê-lo e suprir cada uma de suas necessidades, como a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. George sabia que Deus iria suprir as suas necessidades. Se Deus havia chamado George para ser um missionário, Deus não iria desampará-lo. Sabe, George esperou pelo Senhor e pela resposta de Deus. E a resposta não demorou muito. Logo, George começou a dar aula de alemão para um grupo de americanos que estavam lá na Alemanha. E Deus providenciou, através daquele trabalho, que George tivesse o sustento necessário, o suficiente para suprir as suas necessidades e também para ele pagar os seus estudos. Sabe, crianças, Deus estava mostrando a George que ele estava no controle de todas as coisas, inclusive no controle de sua vida, assim como Deus também está no controle da tua vida e da minha também. Sabe, crianças, Deus sabia de todas as necessidades de George, inclusive da sua maior necessidade, que era de um Salvador. Assim também, Deus sabe cada uma da sua necessidade. Isso mesmo, da sua necessidade. E aí, você que está me assistindo. E Ele sabe também das minhas necessidades. Sabe, crianças, George nos dá uma grande lição. Primeiro, é que nós temos um Salvador. Um Salvador que morreu na cruz um dia por mim e por você. Um Salvador que perdoa os nossos pecados. Não importa os pecados que nós tenhamos cometidos. Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. A outra lição de George Miller é a nossa dependência do Senhor. Crianças, George Miller depositava toda a sua preocupação, toda a sua angústia diante do Senhor. E assim nós devemos fazer. Nós devemos colocar todas as nossas preocupações diante de Deus, assim como George Miller fez. E a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente.
Isabel, você sabe que a vida com Jesus ela é bem mais que palavras. E eu quero mostrar esse amor para as pessoas através da minha maneira de viver. Assim você vai ser uma pessoa bem diferente das outras. Eu sei, mas o que importa é amar a Deus e fazer o amor dele conhecido. Não apenas com palavras, mas com tudo o que sou. Eu quero mostrar o amor de Jesus e a Deus glorificar. Quero levar o amor de Jesus por onde eu passar. Que as pessoas possam ver algo diferente em meu viver e não apenas no meu falar. O amor de Jesus vou mostrar. Ajudando lá em casa, minhas coisas vou arrumar. Sendo um filho obediente, meus pais vou alegrar. E na escola me esforçando, sei que sou capaz. Meus brinquedos compartilhando e não brigando mais. Quero levar o amor de Jesus por onde eu passar. Que as pessoas possam ver algo diferente em meu viver e não apenas no meu falar. O amor de Jesus vou mostrar. Não vou me envergonhar, não vou me calar.